Oi pessoal, tudo bem? Bom, é comum nós recebermos perguntas ou dúvidas de pessoas que acompanham o nosso trabalho. Se você é um desses, fique à vontade para nos procurar. E nós combinamos o seguinte, a partir de agora nós vamos usar este canal para levar as dúvidas, esclarecer as dúvidas daqueles que nos procuram. Normalmente essas perguntas chegam ou pelas redes sociais ou pela rádio. Mas como professor que sou, eu entendo que muitas vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de outros também. Então, nesse sentido, a gente decidiu compartilhar as respostas sempre por este canal. Então, se você tem alguma dúvida, pergunta, comentário a fazer sobre política local ou até mesmo cenário nacional, se a gente souber responder, a gente vai responder. Mande a sua pergunta ou seu comentário pelas nossas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Parler, que é uma rede social nova, que nós já estamos lá, ou mesmo pela Rádio Futura, no nosso programa Nos Bastidores da Política, toda sexta-feira, às 11 horas da manhã. Você manda sua pergunta, a gente responde lá e também por este canal aqui. Combinado? A gente se encontra então. Valeu! Muita gente pergunta, por que eu não sou mais vereador? Por que eu não estou mais na Câmara? Sendo que a eleição ainda vai acontecer. E a eleição esse ano será no dia 15 de novembro, decisão tomada recentemente pelo Congresso Nacional. Vamos lá explicar então. A eleição para vereador ela ocorre a cada 4 anos. No caso, vai acontecer esse ano, 2020. Só que eu não fui eleito na última eleição para vereador. Eu fiquei como suplente. O que é o suplente? É aquele candidato a vereador ou a deputado, que não teve voto suficiente para ser eleito, mas fica ali na reserva. Caso um dos vereadores eleitos tenha que se ausentar, o suplente assume. Foi isso que aconteceu em 2018, quando o vereador Sargento Pereira ele foi convidado pelo prefeito Rodrigo Rieira para assumir uma secretaria municipal. Quando o vereador assume um cargo de nomeação, no caso a secretaria, ele tem que se afastar do cargo dele. Quando ele se afasta, o suplente assume. Foi isso que aconteceu lá em fevereiro de 2018. Eu assumi o lugar do Sargento Pereira. Agora, em 2020, por exigência da lei eleitoral, temos o calendário eleitoral que prevê uma série de prazos, uma das exigências é que aquela pessoa que pretende concorrer a um cargo público na eleição deste ano tem que retornar para os seus cargos e deixar os cargos de nomeação. Dessa forma, em março, o Sargento Pereira retornou para a sua vaga de vereador na Câmara de Itajubá. E eu saí, porque eu era seu suplente. Então foi isso que aconteceu. É algo que é previsto pela legislação e que acontece em diversas cidades ou até no Congresso Nacional. E foi isso que me fez então deixar o cargo de vereador agora em março de 2020. Então desde março eu não estou mais como vereador de Itajubá. Eu fiquei como vereador de Itajubá de fevereiro de 2018 até março de 2020. Aí a pergunta foi, o que você achou da experiência? Era o que você imaginava? Bom, uma experiência e tanto para mim. Eu não tinha tido ainda a experiência de ocupar um cargo no Legislativo, para o qual eu fui candidato 2 vezes já, em 2012 e 2016. Uma experiência muito positiva, aprendi bastante. E uma das coisas que ficou muito clara para mim, logicamente a gente já sabia, mas vivenciar isso é algo realmente diferente. As decisões, todas as decisões são tomadas coletivamente. Ninguém decide nada sozinho em um parlamento, seja na Câmara de Vereadores ou mesmo no Congresso Nacional. Vivenciar isto, estar diante de uma decisão, de um projeto importante que você quer aprovação, negociar isso com seus colegas, argumentar, apresentar motivos para votar contra ou a favor, isso realmente é uma experiência que nos amadurece muito politicamente. Uma coisa que chamou muita atenção, de maneira negativa na Câmara, foi ver que, embora haja pessoas bem intencionadas e realmente a fim de trabalhar pelo bem comum, tem também aquelas que estão interessadas simplesmente no poder, ou seja, fazem de tudo para que dê certo ou dê errado, simplesmente para que ela ocupe o poder. Normalmente, quando você é da oposição e tem este tipo de comportamento, você vai sempre fazer de tudo para dar errado, para o governo atual dar errado, e aí você poder assumir o lugar dele. Isto existe, isso acontece. Infelizmente é uma realidade, não só de Itajubá, óbvio, mas eu pude viver isso aqui
na nossa Câmara de Vereadores. Isso existe, é real e a gente tem que ficar de olho mesmo. Pessoas que estão ocupando um cargo público, mas preocupado primeiro com o seu, em se dar bem, em estar no lugar de destaque ou de poder, e não preocupado com o bem coletivo. Pergunta recorrente, a gente sempre ouve isso, né, ou pelas redes sociais, ou na rua, quando a gente encontra alguém conhecido. De fato, já fui candidato a vereador por 2 vezes aqui em Itajubá, em 2012 e em 2016. Este ano, 2020, eu já coloquei o meu nome à disposição do partido novamente, como pré-candidato a vereador. A pergunta se eu venho candidato a prefeito, a resposta não é o momento ainda. Nós acreditamos que temos na nossa equipe uma pessoa que tem condições de assumir esse cargo, que é o atual vice-prefeito Christian, nosso amigo pessoal, com quem eu já trabalhei diretamente por 5 anos. Acreditamos que ele é o melhor nome no momento. E uma coisa que a gente precisa sempre lembrar: a escolha do representante do executivo, prefeito, governador, presidente, é muito importante. Mas a gente tem costume, nós brasileiros, temos o costume de deixar de lado ou não dar tanta relevância à escolha do legislativo. O que é o legislativo? As casas de leis, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, que são os deputados estaduais, e Congresso Nacional, que são os deputados federais. Normalmente a gente deixa de lado essa escolha, e isto é errado. A gente tem que colocar na nossa consciência, de uma vez por todas, que o legislativo é muito importante também. Muitas vezes, a gente até escolhe um bom gestor para ocupar o cargo do executivo, mas esquece de escolher uma boa Câmara, por exemplo. E aí, isso impede o trabalho do prefeito. A Câmara, ela é para apoiar o progresso da cidade, a Câmara de Vereadores. Isso não significa dizer amém ou tomar bênção para tudo que o prefeito faz. Óbvio que não. Mas também não podemos ter uma Câmara que vai sempre remar contra. Como eu já falei em outro momento, aquele tipo de político ou de pessoa que ocupa um cargo simplesmente com o objetivo de tentar derrubar quem está lá para ocupar o lugar da pessoa depois. Isso é muito prejudicial para a política de qualquer lugar, inclusive da nossa cidade. Então a gente tem que ter consciência disso. Por essa razão, eu acho muito importante a gente deixar claro e deixar isso bem público para as pessoas. Escolha bem os seus vereadores. Então, me colocar à disposição como pré-candidato a vereador é uma demonstração da importância que eu dou a este tipo de escolha. Escolhermos uma Câmara alinhada com a cidade, interessada no progresso da cidade e que esteja a fim de trabalhar de verdade, falando o que é certo, apontando o que é errado, seja amigo ou não seja amigo, tem que deixar sempre claro o que está errado e corrigir, fazer o trabalho de fiscalização, que é dever do vereador. Isso é muito importante. E, principalmente, garantir um alinhamento ideológico que a cidade quer. Nós não podemos deixar que a nossa Câmara, por exemplo, seja ocupada por pessoas que têm ideologias contrárias àquela que a maioria da população defende. Então, neste sentido, eu acredito muito na importância da escolha dos vereadores. Tá bom? Então, este ano tem eleição e a gente está trabalhando neste sentido. Vamos ver o que o partido decide, porque só é oficializado quem é candidato e quem não é no momento da convenção partidária. Isso deve acontecer só no mês de agosto ou setembro deste ano. Os 2 anos que eu fiquei na Câmara como vereador, tem algo que me deu muito orgulho, que foi ser parte fundamental na votação do projeto que reduziu o número de vereadores de 17 para 11. Tem até vereador que não gosta quando eu falo isso, que fica com dor de cotovelo quando eu digo isso. Mas sim, foi a minha chegada na Câmara que fez esse projeto, de uma vez por todas, ir para o plenário e ser aprovado. Para quem não lembra, lá em 2013, a Câmara de Itajubá aprovou o aumento do número de vereadores, de 10 para 17 em 2013. Desde então, a população deixou claro que não aceitou essa decisão. E muito se falou, muita gente inclusive fez campanha falando que era contra o aumento do número de vereadores. Mas fazer discurso qualquer um faz, eu também sei fazer discurso. O que faltava era resultado. Ninguém conseguia colocar esse projeto em votação e aprovar. Inclusive, esse projeto que previa a redução do número de vereadores foi para o plenário várias vezes, em 2015, em 2017, e sempre era reprovado. Ou seja,
Falava-se muito, todo mundo era contra o aumento do número de vereadores, mas na hora de votar, ninguém aprovava. Então não adiantava. Foi eu chegar na Câmara e no dia que eu tomei posse, eu deixei claro isso no meu discurso de posse, que eu fazia questão de trabalhar para que essa decisão fosse revista e o número de vereadores fosse reduzido. Em menos de 6 meses que eu estava na Câmara, nós conseguimos colocar o projeto em votação e aprovar, que é o mais importante. Este ano, inclusive, 2020, nós vamos escolher só 11 vereadores em Itajubá, e não mais 17, como era até então. Então eu tenho muito orgulho deste resultado que nós atingimos. E sim, eu fui um dos responsáveis por isso, porque eu tive coragem de deixar claro isso e apontar o dedo. Temos que dar esta resposta para a população. O povo pedia isso. Foi um compromisso que nós assumimos quando fomos fazer campanha lá em 2016, batendo de porta em porta na casa das pessoas para pedir voto. Então nós tínhamos obrigação de honrar este compromisso. Então isso é algo que eu carrego com muito orgulho para mim aí ao longo da minha vida como vereador, a minha passagem como vereador na Câmara de Itajubá. Bom, já comentei sobre isso aqui. O que mais me decepcionou na Câmara foi a postura de algumas pessoas que sempre colocavam em primeiro lugar os seus interesses pessoais e esqueciam o interesse coletivo. Sim, isso tinha muito. Fazia até discursos bonitos, discursos muito interessantes de se ouvir para enganar ali os mais desavisados, mas que no fundo, a intenção era se dar bem, era querer se promover politicamente, muitas vezes até usando o problema de outras pessoas. Isso aconteceu muito, as fake news também, as notícias falsas que eram divulgadas para tentar derrubar um projeto ou prejudicar uma ideia que estava sendo discutida. Isso aí realmente foi uma coisa que chamou muita atenção negativamente do que eu vi lá na Câmara. E por isso a gente tem que ter tanto cuidado na hora de votar, na hora de decidir quem são os nossos vereadores. Desde que eu entendo por gente, eu sabia que eu queria ser político, né? Eu não tinha nenhuma referência próxima, nem de família, nem de amigo conhecido, que fosse político. Eu só conhecia a política pelo que a gente via na televisão, na mídia, enfim. Mas eu sempre soube disso. E eu coloquei uma coisa como meta para mim, que no dia que eu ocupasse um cargo público, eu iria dar o exemplo. Eu iria mostrar que é possível você ocupar um cargo político, fazer um bom trabalho, sem abusar de privilégios, que a gente está cansado de ver, né, pelas mídias. Então, desde o dia que eu assumi, eu coloquei isso como uma meta para mim, uma meta pessoal. Não é porque eu queria ser mais bonito que os outros, não. Eu queria poder provar isso para mim e para quem acredita na política, de que era possível fazer política sim, sem abusar de privilégios. E fiz isso nos gestos que a gente adotava no dia a dia da nossa rotina de trabalho, né? Todas as viagens que eu fiz como vereador, e foram várias, viajei para Belo Horizonte, viajei para São Paulo, viajei para o Rio, viajei para Brasília, todas as viagens eu fiz por minha conta, sem receber diária. Quando eram viagens mais próximas, como BH, São Paulo, Rio, fui no meu próprio carro, fui eu mesmo dirigindo, pagava meu hotel ou ficava na casa de amigos, de conhecidos, para não fazer uso de dinheiro público para isso. Isso servia de exemplo. Eu fiz isso mais por questão didática, para mostrar, muitas vezes para você, ou para alguém que é um eleitor que está desacreditado da política, que olha, dá para fazer sim, é possível fazer sim. Então serve para a gente refletir de que nem tudo está perdido e que nem todos que lá estão simplesmente querendo se dar bem. Então foi nesse intuito que a gente fez e acho que deu muito certo. Uma coisa muito ruim é aquele político que faz tudo pensando se isso vai dar voto ou perder voto. Quando a gente fica tomado por isso, escravo desse tipo de pensamento, você não rende muito e não é muito útil para a comunidade. Eu acho que a coisa mais importante do político é ele deixar claro o que ele pensa. Como que ele pensa, principalmente em relação a assuntos polêmicos, que é o momento em que você tem a oportunidade de deixar claro de que lado você está. Isso ajuda, inclusive, o eleitor, o cidadão, a te escolher, né? Falar, esse político me representa ou ele não me representa. Quando você tenta agradar todo mundo, você acaba não agradando ninguém. Aquele político que é liso, que é do meio, que a gente chama do famoso isentão, que está em cima do muro para tudo, esse tipo de político você nunca sabe o que ele pensa.
Então, como é que você pode escolher para representar você bem? Então, isso eu fiz questão de deixar claro em todos os meus posicionamentos. Qualquer assunto que chegava na Câmara, por mais polêmico que fosse, eu sempre deixava claro qual era o meu ponto de vista. E principal, ia lutar, trabalhar para defender aquele ponto de vista, porque era um compromisso que eu tinha com os meus eleitores, né, de defender aquele ponto de vista e aprovar sempre que possível. E foi isso que eu fiz. Fiquei conhecido como um vereador combativo, aquele que não foge do debate. Que bom, era essa a ideia mesmo. Isso ajuda até mesmo os meus opositores. Um exemplo, você pode ser a favor de algo que eu não concordo, por exemplo, aborto. Você pode ser a favor de aborto. Saiba que eu não sou. Então, se você votar em mim, eu nunca vou conseguir defender isso que você acredita. Estou dando um exemplo aqui aleatório, mas é um tipo de coisa que ajuda, por exemplo, na hora de você escolher um representante político para você. Se você sabe qual é o posicionamento dele, se você sabe qual é a ideia dele, principalmente em relação a questões polêmicas, isso te ajuda a escolher. Antes de estar preocupado com voto, a gente tem que estar preocupado em bem representar aqueles que nos escolhem. Eu acho que esse é o primeiro compromisso de um bom homem público, de um bom político. Bom, eu não sou o tipo de pessoa que promete muita coisa, não. Eu tenho medo de prometer e não conseguir honrar depois. Então, a gente assume compromissos. E os compromissos que eu assumi na época em que fui candidato, lá em 2016, sim, eu honrei. Né? E quando eu tomei posse, eu deixei claro que eu ia lutar por duas coisas principais na Câmara, que era a questão da redução do número de vereadores, e conseguimos, e também a questão da devolução do feriado municipal para 19 de março. Também conseguimos. Eu tenho orgulho de dizer que aquilo que eu assumi como compromisso, eu fiz. Né? E eu acho que isso é o principal. Tem gente até que torceu o nariz para mim nessas questões dos embates, mas era um compromisso que eu tinha assumido com o meu eleitor. Se eu não honro o compromisso que eu assumi com o meu eleitor, o que eu estou fazendo lá? É importante a gente ter isso muito claro. Né? O político, quando ele está principalmente num parlamento, numa casa de leis, ele está lá para defender ideias e compromissos que ele assumiu com aqueles que ele representa. A partir do momento que você senta numa cadeira, né, de vereador, de deputado, de alguma casa de leis, você não está lá para defender o que você pensa. Você está lá para defender aquilo que você assumiu como compromisso com o seu eleitorado. E é sua função fazer isso. Então, eu tenho convicção de que fiz isso com muita tranquilidade, transparência e firmeza. Não fugi de nenhuma discussão, não. A questão do salário dos vereadores é algo realmente bastante polêmico e que eu sempre deixei claro o meu posicionamento. Na minha opinião, o vereador deve ganhar o mesmo salário do professor da rede municipal. Sou muito claro sobre essa questão. Por que enquanto eu estive na Câmara, eu não revi, eu não discuti essa questão? Tem alguns tipos de leis que só podem ser propostas por determinadas pessoas. Exemplos. Alguns tipos de leis do município só podem ser propostas pelo prefeito. Outros tipos de lei só podem ser propostas pela Câmara. E tem algumas leis mais específicas que só podem ser propostas pela mesa diretora da Câmara. O que é a mesa diretora da Câmara? No caso de Itajubá, a mesa diretora é composta de 5 vereadores que são escolhidos entre os vereadores, no caso, entre os 17, são escolhidos 5. Presidente, vice-presidente são 2 e secretários são 2. Estes 5 vereadores que são escolhidos dentre os 17 compõem a mesa diretora. Alguns tipos de leis, de projetos de leis, só podem ser propostos pela mesa diretora. E aí vai para o plenário votar. O plenário são os 17 vereadores, ok? A questão do subsídio do vereador, do salário do vereador, é um exemplo dessa lei. Um vereador que não é da mesa diretora, que é o meu caso, não pode propor isso. Embora eu tenha levado esse debate, essa discussão, tenha indicado isso como uma questão que merecia ser revista, eu não tinha a autoridade ou competência legal para propor isso. Tinha que ser uma decisão da mesa diretora. Como eu era um vereador suplente, a gente já falou sobre isso, eu estava lá substituindo o vereador eleito, então normalmente não se coloca o vereador suplente na mesa diretora, porque o vereador suplente ele pode sair ou pode voltar a qualquer momento. Então você não coloca o vereador suplente na mesa diretora. Então por esse motivo eu não tinha esta competência de decidir ou de escolher ou de propor a questão da revisão do salário dos vereadores.
Acredito sim que isso ainda possa ser revisto, vou sempre trabalhar por isso, onde eu estiver, como eu estiver, pode ter certeza que a minha luta vai ser por isso, porque eu acho injusto um salário como hoje é, próximo dos R$7.000 aqui em Itajubá, para o vereador. Eu acho mais justo, mais coerente um salário, por exemplo, que seja igual ao do professor da rede municipal, que é a honraria maior do que ganhar o mesmo salário de um professor, né, uma das profissões mais dignas e merecedoras de nosso respeito. Então é isso que eu defendo e acredito sim que nós ainda vamos viver isso aqui na nossa cidade. Enquanto eu estive na Câmara, os 2 anos lá, houve a CPI para investigar a prestação de serviço de esgoto. Nem falava de água não, era só de esgoto a CPI. E eu tive a oportunidade de presidir a CPI da Copasa. Várias cidades de Minas também tiveram CPIs em relação à Copasa, ao serviço prestado pela Copasa. E é um assunto aí que várias cidades sofrem com isso. E eu digo, nenhuma cidade de Minas até hoje conseguiu uma decisão definitiva sobre essa questão da Copasa. Muitos dos contratos são antigos, são contratos muito mal feitos, que não prevêem nenhum tipo de penalidade para a Copasa, só prevê penalidade para as prefeituras. Isso dificulta muito você ter uma decisão judicial favorável ao município. Aqui no caso específico de Itajubá, nós temos um contrato assinado em 2004, que vale até 2034, e que nos deixa numa situação aí como reféns de muita coisa que a Copasa faz. Exemplo, nós temos certeza, e a CPI confirmou isso, a prestação de serviço de tratamento de esgoto na cidade não é boa, ela não tem a qualidade que se deseja. E a taxa que é cobrada é muito alta, é uma taxa abusiva. Mas essa taxa não é só em Itajubá, é no estado inteiro é cobrada a mesma taxa. O que nós temos que fazer? Rever o contrato, e um passo importante para isso já foi feito. No final de 2019, a Câmara aprovou o Plano Municipal de Saneamento, que é uma exigência legal para que você tenha um contrato mais amplo e mais robusto. E agora está já em análise tanto o Ministério Público como na ARSAI, que é a agência reguladora do Estado, essas questões que foram levantadas pela nossa CPI. É algo lento, demorado, burocrático? Mas a gente não pode desistir. Eu ainda acredito que essa novela vai ter um final feliz para nós que pagamos a conta de água e de esgoto todo mês, sim.